Redação Novo Tempo de volta. E agora alguns abraços especiais. Primeiro para o Rafael Souza, Ana Lopes, Ellen Cardoso, Mariana Nascimento, Marcelo Castro, Kleber Reis, Ellen Pacheco e o Arley Lima, que sempre estão conectados aí pelas nossas redes sociais. Um abraço para vocês. Bom, e nesse bloco vamos discutir sobre as carnes vermelhas, principalmente as processadas. Elas foram incluídas essa semana na lista de alimentos de risco que levam ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. O relatório da Organização Mundial da Saúde, que reuniu 800 estudos sobre o assunto, coloca as carnes processadas como salsicha, linguiça, bacon e presunto no grupo de número 1 de carcinogênicos, ou seja, os alimentos para os quais já existem evidências suficientes de ligação com o câncer. Do outro lado, a reação da indústria da carne foi imediata. Entidades ligadas à produção de carnes de todo o mundo emitiram notas repudiando o documento da OMS, que por sua vez já avisou que a classificação é definitiva e que não pretende voltar atrás sobre esse assunto. Bom, a pergunta aqui para começar é: vocês acreditam que vai haver uma diminuição no consumo desse tipo de alimentos no prato dos brasileiros? Só se o preço aumentar por isso, porque... Você acha que pelo estudo não? Não, pelo estudo não acredito que as pessoas vão deixar ou reduzir o consumo, porque na verdade, apesar de a OMS estar dizendo isso agora, mas você ouve falar isso desde há muito tempo. Né? Então, mas eu me assustei com isso, porque depois que saiu esse negócio da OMS, muita gente começou a falar: e agora, eu vou comer o quê? E agora? Eu vi umas reportagens, o pessoal foi no supermercado e as donas de casa lá procurando comer. E agora, eu coloco o quê no carrinho? Gente, a gente sabe que carne tem um alto poder cancerígeno há tantos anos. Se discute isso o tempo todo. Agora que o pessoal vai ficar indignado porque a OMS falou, as pessoas já sabiam disso. Agora, o que eu achei mais interessante disso tudo foi a reação, obviamente, esperada, né, dos produtores mundiais. Então, tipo, aqui no Brasil, né, a Friboi, que é uma das maiores que a gente vê, tal, eles repudiando a nota, falando que está comprovado há muito tempo que o consumo de carne faz bem para a saúde e tudo mais, e que seguem regras de higiene, não sei o que lá. E aí eu achei interessante alguns pontos de vista sobre isso, né? Por exemplo, tá tudo certo ser higiênico, o processo é o mínimo que se espera de alguém que está produzindo, mas o problema não é o processo. O estudo da OMS fala do produto em si, a carne processada, né, salsicha, o apresuntado, sei lá, o peito de peru, aquele negócio assim, tudo junto. Tava falando, se bem que peito de peru não é vermelho, né, no caso. Peito de peru é carne branca. É rosado. É rosado, mas enfim. Mas é processado. Mas é processado. Mas no caso desses outros que são feitos a partir de carne vermelha, a OMS fala que 50 gramas de um consumo diário de 50 gramas de carne processada aumenta em 18% o risco de câncer coloretal. Ou seja, de acordo com a OMS, estudo feito por 22 cientistas de 10 países a partir de 800 estudos, é algo para pelo menos você colocar uma credibilidade. Mesmo a gente aqui, que a gente geralmente costuma discordar, não, mas a gente desconfiar das pesquisas, né? São vários dados interessantes. Agora, eu acho que fica bom. Só para destacar aqui, Fábio, rapidinho, que me assustou bastante, é que nesse grupo 1 aí de carcinogênicos está incluso o tabaco, amianto e fumaça de diesel. O Wagner mencionou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte, Wagner, você falando assim sobre as pessoas perguntando, o que eu vou comer agora? Acho que o grande desafio agora é a gente entender o seguinte, o que apresentar para a grande maioria das pessoas que estão assistindo agora, que assistiram uma matéria dessa e tem como base a carne, porque a carne é a base do alimento do brasileiro, arroz, feijão e carne, né? Tem muita gente que, quem sabe, ou desconhece outras possibilidades, outros meios de alimentação, né? Alimentação mais saudável, mais natural, ou às vezes não quer conhecer mesmo, ou não quer se envolver com esse tipo de alimentação. Agora, o que me chamou a atenção também foi uma matéria que eu vi, quem sabe alguns acompanharam também numa das redes de comunicação, dizendo o seguinte, um senhor que foi entrevistado, essa pesquisa não foi feita no Brasil, né? Chegou até aqui, mas ele dizendo o seguinte, olha, eu não me preocupo, ele era chapeiro, faz hambúrguer ali, chapeiro. Eu não me preocupo porque daqui a pouco vai sair uma matéria desmentindo o que foi falado. Então, é a reação que a gente está falando das grandes empresas. E então, eles já vão financiar isso. Vamos financiar. Vamos pegar outros meios também. Não a carne em si, mas a título de exemplo. Quando que os grandes veículos de comunicação criticam a cerveja? Nunca.
Os grandes programas, o esporte é financiado por grandes empresas fabricantes de cerveja. O brasileiro Então, mais rico o brasileiro é dono da maior cervejaria do Brasil e a segunda maior do mundo, né? Voltando para a carne, vai acontecer naturalmente a mesma coisa. Ele foi sábio ao dizer isso. Daqui a pouco, pesquisas vão demonstrar que o álcool vale a pena, que a carne processada vale a pena e as pessoas, quem sabe, vão continuar vivendo correndo risco do mesmo jeito. Sabe o que é muito triste? Eu já falei isso aqui no Redação uma outra vez. Eu acho que estilo de vida devia ser matéria na escola. A gente não tem conhecimento sobre isso. O público, em geral, não sabe os benefícios do exercício físico, como se alimentar bem. As pessoas não sabem. Isso devia estar na escola. Você falou do exemplo da cerveja. A gente sabe, não precisa a OMS dizer, a gente sabe o prejuízo que o açúcar traz para a vida da gente, né? Vocês já repararam que, se você olhar o rótulo, principalmente de latinha de refrigerante, tem lá a quantidade de açúcar, mas não tem aquele número que fala a quantidade de açúcar permitido. Tem lá um asteriscozinho, aí tem lá um negócio. O asterisco quer dizer, baseados em quantidades de açúcares. Eu estava vendo uma pesquisa, é 154 vezes maior o número de açúcar que você pode consumir no dia do que tem numa latinha de refrigerante. Então, assim, enquanto aquele asterisco estiver ali e essa informação não estiver lá, as pessoas vão continuar usando, aí vai precisar a OMS vir falar essa quantidade para eu parar de tomar o refrigerante. E aí é o mesmo assunto que está acontecendo com a carne. Só uma coisinha, a gente vive um momento da proteína, né? Porque todo mundo quer ficar forte e o que alimenta o músculo é a proteína e tem que ter uma alimentação proteína, e aí é carne, principalmente o frango, né? Coitadas das galinhas, estão todas morrendo. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante dentro desse contexto que você falou, é assim, até pra gente que está acompanhando em casa, o que é mais barato você comprar hoje em dia? Talvez a carne não seja o caso aqui, porque a carne está cara aqui no Brasil agora. A mortadela. Mas o que é barato para você comprar? Comida boa ou comida... saudável. Comida saudável ou comida que faz mal? Você vai ver no supermercado, é muito mais barato você comprar um litro de um refrigereco do que você comprar frutas para você fazer, de repente, um suco, etc. A gente está conversando hoje no camarim ali, eu gosto pra caramba de abacate, você também. O abacate no supermercado mais perto de casa tá R$9 o quilo. Cara, é caro isso, entendeu? Então, não dá pra comer abacate. Que é a principal fonte de proteína vegetal. De gordura saudável. Gordura saudável, isso. Eu tô aprendendo ainda esse negócio aí. Mas o lance é que talvez uma forma da gente incentivar o consumo de alimentos saudáveis seja você baratear o custo de alimentos saudáveis também, para que as pessoas tenham acesso. Porque se você vai bater, é o que o Hélio falou em algum momento assim, você acha que vai fazer diferença? O pessoal vai deixar de comer carne ou alguma coisa? Ele falou assim, só se pesar no bolso. Por quê? Porque geralmente a maior parte das pessoas, muita gente que está ouvindo a gente ou assistindo, não vai pensar muito tipo, isso aqui é mais saudável para mim ou não. Vai pensar, isso cabe no meu bolso ou não? Eu consigo pagar por isso? Esse é o pensamento inicial. Não quer dizer que questões de saúde e tal não conste, mas quando você coloca a questão da saúde com o que cabe no seu bolso, aí geralmente pende para o bolso. Deixa eu só pegar o gancho aqui que o Fábio tinha começado a falar sobre as indústrias, para a gente discutir nesses últimos 4 minutos do nosso bloco, é que essa repercussão vai ser muito forte no Brasil, né? Já começou, porque nós somos os principais exportadores do mundo, né? De carne, e só no mês de setembro, tem aqui o dado, foram exportadas mais de 117 mil toneladas de carne, com faturamento aí de mais de 520 milhões de dólares. E já começaram, né, por essas notas que a gente comentou logo no início ali rapidamente, e provavelmente, como que você disse, que eles vão financiar um estudo que comprova, é igual aquele caso do café, né? Uma hora todo mundo a favor, uma hora todo mundo contra. O vinho faz bem ou faz mal? Aquela velha história, né? O vinho faz bem ou faz mal? Vinho, ovo, bacon, carne de porco, tudo isso já... Bom, e ainda há a questão, né, de estudos, de pessoas que começam a especular que a indústria pecuária deverá sofrer quedas aí nos seus números, ainda gerando mais uma crise. Vocês concordam com isso? É uma coisa que pode realmente acontecer? Eu volto a dizer que eu acho difícil que isso vá acontecer por conta do estudo divulgado pela OMS. Aí, se você imaginar que o brasileiro vai reduzir o consumo, a indústria continua exportando. O Brasil já é o principal exportador de carne, continua exportando. Aí, uma coisa que seria boa, porque se vai atender o mercado externo, aí o preço fica mais caro no mercado interno, aí ajuda as pessoas a reduzirem o consumo da carne. E o natural é o seguinte, se entram duas pesquisas, uma a favor e uma contra, a tendência natural das pessoas é dizer assim, qual que é
mais o meu lado. Meu Exato. lado Qual que é é melhor comer, pra então eu mim? vou pular dessa pesquisa aqui, né? A tendência natural é a gente ir assim. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também foi, assim, as pessoas podem achar polêmico, podem achar que não é o caminho correto, mas... E tem acontecido por aí. Uma escola que não é a escola que meu filho estuda, não é escola confessional, não tem os princípios cristãos, mas é o seguinte, se o coleguinha leva um alimento não saudável, primeiro dia a mãe recebe um recadinho em casa. Olha, tem que trazer alimento saudável. Segunda vez, um segundo recadinho para a mãe. E a criança não come aquilo e a escola fornece um alimento saudável para a criança e a mãe acaba sendo disciplinada pela atuação dela. O fato é que é o seguinte, a sociedade, de modo geral, hoje já reconhece que existem formas de alimento saudável, né? Então, de repente não seria o melhor caminho, mas é um caminho, quem sabe, que a escola está vendo de tentar reeducar aquilo que os pais não estão podendo colocar dentro de casa. É um desafio, vai, quem sabe, em cima da carne, quem sabe da carne processada ou de outras coisas mais, mas algumas pessoas da sociedade têm se mobilizado para cuidar um pouco mais. Eu gostei dessa ideia. Gostei. Agora, eu acho que o ponto é exatamente isso que você falou. É a gente focar no incentivo do consumo de bons alimentos. Legal, teve essa pesquisa da OMS, beleza. Daqui a um tempo, todas essas empresas, essas associações de pecuaristas, de produtores de carne bovina, etc., eles vão financiar alguma pesquisa para mostrar os benefícios. E aí, o objetivo deles, no final das contas, não é nem provar que há um benefício em você consumir carne vermelha daqui a algum tempo. Eles só querem confundir. Então, se eles confundirem você para você ficar assim, tipo, agora qual que eu acredito, já é o suficiente, Isso, entendeu? tá bom, eu vou ficar como tá, Eu vou então. ficar como tá tranquilo. Mas eu acho que o foco vamos incentivar, então, o consumo de bons alimentos. Com o quê? Vamos tentar fazer com que esses alimentos custem menos nos mercados, sabe? Vamos, de repente, taxar mais alimentos que fazem mal para as pessoas, porque aí é o que o Hélio comentou no começo desse bloco. As pessoas não pensam muito com a cabeça do tipo, será que isso aqui vai fazer bem para mim ou não? Até pensam, mas não é a grande maioria. A grande maioria dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro pensam com o bolso, do tipo, isso cabe no meu bolso? E com o paladar também, né? E com o paladar também. Mas isso cabe no meu bolso? Não cabe? A questão do paladar é a questão mais de um costume que vem da infância, etc. Agora, mas enfim. Para estar fechando o bloco, mas quem está em casa aí, quem sabe está nessa discussão, pensando o que eu troco, como é que eu substituo a carne, assista o Vida e Saúde, que a Novo Boa. Tempo tem aqui e te ensina a fazer uma alimentação saudável. E com respeito aos preços, o governo brasileiro tem uma série de incentivos muito interessantes para a agricultura familiar e isso facilita, barateia os custos de produção das famílias que trabalham com isso e ajuda você, cidadão, a, por exemplo, em feiras livres, encontrar esses alimentos saudáveis, mais baratos. Aí você assiste o Vida e Saúde e descobre como fazer isso em casa e fica gostoso. Boa dica, Hélio. E depois do intervalo, uma notícia difícil de acreditar entra em pauta aqui no Redação. Um fã de um seriado de terror acabou matando o amigo por acreditar que ele havia se transformado em um zumbi. É logo depois do intervalo, a gente volta já.